Oi, gente, né? Hoje aí nós vamos trabalhar o módulo 18, tá? Que é justamente vai falar sobre a expansão e consolidação do setor terciário no Brasil. E aí você vai ver que existem três setores na economia, na verdade, quatro setores, né? Nós temos o primário, que seria a questão da agricultura, da pecuária, o extrativismo mineral e vegetal. Bem, esse último, nos dias atuais, tem tido um certo destaque dentro da questão da sustentabilidade do planeta, onde o extrativismo vegetal ele acaba gerando, né, um extrativismo vegetal consciente, deixando isso bem claro. Ele acaba gerando, né, aí uma certa renda para a população local. E essa população local acaba se tornando o fiscal, né, aí para impedir o desmatamento. Muito legal. E várias empresas fazem parceria com essa atividade, ok? E sabemos também que dentro da questão da agricultura passamos longos anos com aí o setor primário sendo a base econômica do nosso país. Mas que justamente a partir do meados da década de 50 do século passado, sabemos que a indústria ela torna-se aí a principal, né, o principal setor, que é o secundário, que vai impulsionar a nossa economia, né, onde mudamos os nossos hábitos, as nossas características e uns novos hábitos surgem para a gente dentro do setor secundário. Consequentemente, essas indústrias vieram aí a incentivar, né, a questão do comércio e prestação de serviços, que é onde nós vamos ter aí o setor terciário. Hoje, dentro do contexto da globalização, você percebe que os países desenvolvidos, eles possuem um número de trabalhadores muito maior no setor terciário do que no primário e no secundário, e que esses outros dois primeiros setores ficam mais a cargo dos países subdesenvolvidos ou em via de desenvolvimento. Enquanto o quaternário, né, que exijam uma qualidade dentro dos serviços, um maior conhecimento. Esses aí, né, infelizmente, os países em via de desenvolvimento ainda não puderam experimentar com total, né, clareza, benefício esse setor quaternário, ficando ainda a cargo apenas dos países aí considerados centrais, ou também chamados de países de primeiro mundo, né? Onde exige aí um maior conhecimento e qualificação, ou seja, investimento na educação, principalmente na parte da ciência e tecnologia. Aí nós temos o responsável, né? Todo mundo sabe que o responsável pela maior parte da composição do produto interno bruto no Brasil, né? Sabemos aí que seria a questão da diversificação, né, que a gente vem encontrando na economia, uma demanda de empresas por serviços técnicos, uma assistência técnica, e que o setor terciário, né, ele tem desempenhado um papel muito importante dentro da economia global, como eu já os havia dito, né, onde ele vem gerar empregos que passam a ser responsável justamente pela maior parte das transações econômicas, tanto interna quanto externamente, ou seja, tanto dentro do país quanto fora do país, né? E o Brasil, a cada dia que passa, ele vem aí empregando um número muito maior do setor terciário, né? Esse crescimento acelerado, né? Ele está justamente relacionado, gente, aí o envelhecimento populacional, né, a consolidação da mulher no mercado de trabalho, onde esse tipo de, né, do envelhecimento da população, da mulher no mercado de trabalho, ele acaba contribuindo para gerar, né, serviços como é que eu vou dizer para você? Questão de uso de creches, né, asilos, escolas, fazendo com que o setor terciário passe a ter um destaque aí, ou seja, uma prestação de serviços. Outra coisa também muito típico, né? Você vê que o desenvolvimento de empresas
né, as empresas que têm chegado, elas têm adotado muito essa questão, ela ter uma menor responsabilidade, tanto no setor público quanto no setor privado. Elas contratam empresas para poder fazer os seus trabalhos, né? Empresas aí de pesquisa, de informática, de assistência técnica, né? Temos aí a questão também de financeiros, de seguros, que levam aí a uma diferenciação dentro do mercado. Por exemplo, o desenvolvimento industrial no Brasil, nós sabemos que na segunda metade do século passado, né, ele permitiu aí uma ampliação na questão da infraestrutura urbana, né? E fez com que esse processo, né, exigisse aí a questão de novos serviços financeiros, de comunicação, comércios e bem industrializados. Um outro fator também que vem impulsionar o setor terciário no Brasil é o êxodo rural, né, gente? Aí você vê que aí você tem a questão, uma enorme quantidade de trabalhadores que chegava às cidades, era absorvida, né, aí pelo setor terciário e a indústria mecanizada não tinha essa capacidade. E aí começa. Outros postos de trabalho com baixo aparato tecnológico também que vinham a exigir pouca qualificação começaram a se multiplicar nas áreas urbanas, né? Aí você tem aí a questão da mão de obra desqualificada. Essa questão do setor terciário de mão de obra não qualificada é que vem fazer a diferença entre o Brasil e os países desenvolvidos, né? Dentro da questão aí do setor terciário. O que eu quero dizer, gente? Enquanto que os países desenvolvidos, né, eles, no caso, disseminam atividades atreladas a tecnologias, a desenvolvimento, a informática, né, o Brasil, ele acaba, né, como é que se diz? Ele está mais ligado à questão do comércio e à prestação de serviço menos valorizados. E cada dia que passa, o setor terceirizado informal tem aumentado assustadoramente nos países subdesenvolvidos. A gente pode ver agora na situação que estamos passando aí com a pandemia, onde diversos pequenos comércios, né, estavam crescendo, se desenvolvendo e que, na verdade, eles não tiveram mais condições por causa da pandemia, que diminuiu a questão das vendas, eles tiveram que entregar as suas lojas e partir aí para o comércio internacional. Ou internacional, para o comércio informal, né? A gente observa isso claramente. Tanto é que na década de 90, deixar bem claro, quando a gente percebe aí o período neoliberal, a economia, né, ela muda a entrada de capitais no setor de serviços, ela muda a sua característica. Então, as empresas, elas começam a diversificar e surgindo aí diferentes produtos e atividades. Essas empresas, então, elas passaram aí por um processo reestruturativo e na década de 70, tanto é que eu falo aqui, ó, na década de 60, 70, né, nós temos aí o famoso toyotismo, que é aí período toyotismo, onde as grandes corporações investiam muito mais em automação, planejamento estratégico. Aí vem essa nova fase, né, responsável por uma forte expansão aí do setor terciário, porque a automação do processo ele direciona o trabalhador para o comércio e para a prestação de serviços justamente aí na década aí de 70, onde o Fordismo toma conta. Aí algumas empresas, né, essa questão da automatização aqui das empresas, algumas empresas então passam a buscar a reduzir seus gastos e elevar sua produtividade. Com isso, eles iniciam um processo de flexibilização, gente, no trabalho, que é as chamadas terceirizações, né? Que seria empresas que vão ser prestadoras de serviços, né, para outra empresa. Então, essas novas empresas, que são de variados serviços, desde os qualificados até os menos qualificados, que ganham, promove essa evolução, né, dentro desse setor e aí acaba também mantendo ilegal apenas atividades que são ligadas, ilegais, tá? No caso, mantendo ilegal apenas as atividades que estão ligadas aí ao produto final, que são as chamadas atividades fim, né? Então,
No caso, quando eu falo tais atividades, são aquelas que fazem parte do contrato da empresa, né? Ou seja, quais já surgiram. Então, elas são consideradas assessorias, né, da atividade principal e podem ser terceirizadas. E aí você tem aí a questão da expansão do setor terciário no Brasil, que está dividida em 3 etapas. A primeira, que era ligada diretamente à absorção de mão de obra, tá? A gente não pode ser terceirização e terceirização, que é a mão de obra, não, no caso, a mão de obra excedente, que é oriunda do processo da mecanização, ou seja, os primeiros serviços eram de baixo, não tinha tecnologia, né? E a segunda é o surgimento de novos serviços intermediários. E o comércio, né, e tem um processo de reestruturação das fábricas, surgem novos serviços administrativos, então tudo isso vem influenciar. E a última, a terceira, que seria aí os setores mais avançados, né? A questão da flexibilização da produção, que acaba permitindo novos postos de trabalho, sobretudo por causa da terceirização, né, aí no setor do país. Aí, quando eu falo do setor, né, da situação atual de serviços no Brasil, hoje, né, você tem aí, né, predominam os serviços considerados tradicionais, né, com baixo investimento tecnológico, a mão de obra pouco qualificada. Então, o setor de tecnologia de ponta, ele, nos últimos anos, ele tem dado um destaque. Então, a difusão aí do sistema de informação e com a entrada das multinacionais no país, acaba fazendo com que a valorização do profissional e o incentivo da expansão de serviços mais qualificados voltem a florescer no país, tá? Quando eu falo os principais setores do Brasil, seria comércio, tá? Questão de transporte, telecomunicações, serviços de informática, turismo, né? Aí, esse fator aí, que no caso é um negócio, principalmente esse último, o turismo, vem a ser muito promissor no Brasil. E com a Covid, coitado, ele foi o mais afetado, né? E lembrando que o turismo está atrelado também ao setor de comunicação, né, gente? A gente não pode esquecer desse fator. E isso tudo, olha só, com a entrada da década de 90, né, as empresas aí vêm investindo cada vez mais em inovação, em tecnologia, serviços ofertados. Então, algumas empresas, na década de 90, né, você vê aí a questão da cultura do consumo, onde o comércio no Brasil foi fortemente caracterizado, era caracterizado por empresas familiares. E aí, quando chega na década de 90, o neoliberalismo, as multinacionais chegando, gente, essa cultura aí de empresas de famílias começam a ser quebradas. E aí, o que ocorre? O crescimento acelerado do setor terciário informal, ou seja, uma hipertrofia do setor terciário, uma hipertrofia do setor terciário, ou seja, o crescimento da população empregada no setor informal, né? E aí são os ambulantes, né? Prestação de pequenos serviços autônomos, os chamados bicos, aqueles caras que vão lá, consertam a geladeira na nossa casa, mas que não são representantes mesmo daquelas empresas de uma Brastemp, de uma Electrolux. Na verdade, ele só conserta, ele não é o representante. Então, é um famoso bico, tá? E sem contar que essa informalidade, ela acaba gerando aí, gente, como é que eu vou dizer, um problema sério dentro das cidades, que é a questão da perda de arrecadação de impostos e a falta de proteção ao trabalhador, né? E aí a economia fica extremamente deficiente, tá? Dentro do mercado informal, beleza? Você tem aí esse tipo de economia, ela apresenta também alguns efeitos também positivos, que seria o sustento de milhares de famílias no país, gente. A gente está presenciando essa situação, infelizmente, agora, né? Que o comércio informal, ele gasta da economia formal, que acaba, e o que leva o Estado a arrecadar impostos diretamente sobre esse segmento. Então, é aquela propaganda até que a mídia tem feito, né?
valorize aquele comércio próximo à sua casa. Porque aquele cara que tem um comércio próximo à sua casa, ele vai ter que comprar a mercadoria do comércio formal. Então, acaba sendo um lucro e, na atual circunstância, isso é bem interessante para a economia do país, tá? É o que eu falo aqui para vocês, ó. Então, que eu falei para vocês, a tendência da concentração de capitais, esses subcentros espontâneos, que seriam aquelas áreas comerciais, quantos centros comerciais, gente? Os shopping centers, né? Isso tudo leva aí a uma certa desigualdade e também ao setor terciário. No caso, gera emprego, né? O que eu falei. Não esqueçam de comprar aí no centro comercial, por exemplo. O cara lá que tem a lojinha no centro comercial, ele vai comprar a sua mercadoria na loja do produto formal. E aí vai gerar emprego para todo mundo, né? Claro que, infelizmente, alguns informais não pagam imposto nenhum e isso deixa um pouquinho a economia deficiente. Vamos lá? Bem, nós vamos agora, vocês vão fazer os exercícios lá do caderno 3, da página 474 a 481 até o número 5, onde na live, né, faremos a correção dos exercícios e vou questionar algumas coisas que estão dentro da apostila para vocês, tá? Como eu fiz na outra aula. Eu achei super interessante, teve uma participação legal de vocês estão de parabéns. Gostei muito mesmo. Então, de parabéns de verdade. Beijos! E até o nosso próximo encontro, tá? Tchauzinho, gente!